O que esperar de São Paulo e Juventude, confronto definido pela Copa do Brasil, confronto onde o jogo de ida vai ser em São Paulo, no Morumbi, o São Paulo é mandante no jogo de ida, vai enfrentar muito provavelmente um Juventude fechadinho, o técnico do Juventude, o Maurício Barbieri, organizou esse time muito bem, no Gauchão deu muito trabalho pro Grêmio e pro Inter, sempre se defenderam muito bem esse time do Juventude, e ali o São Paulo vai ter que basicamente romper essa barreira do Juventude. Contra o Palmeiras, num cenário parecido, não conseguiu. Mas lógico, Palmeiras aqui, Juventude aqui. Vamos ver como que vai ser contra o Juventude. E o jogo de volta no Alfredo Jaconi, aí esse time do Juventude no Alfredo Jaconi é muito difícil de ser batido. Então o São Paulo, para passar de fase, vai ter que fazer um bom resultado em casa, né? Enfim, e aí eu já deixo a seguinte pergunta para você. Quem é que vai passar de fase? E antes de falar o que eu penso, eu já queria pedir para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Bom, já falando o que eu penso, olhando primeiro pela perspectiva são paulina, cara, eu acho que esse é um confronto muito difícil para o São Paulo. Eu acho que existem muitas chances do São Paulo se complicar e já ser eliminado por agora. O São Paulo pegou um adversário muito difícil. O Juventude é um dos grandes favoritos para voltar para a Série A. É um time que tem um início de ano bem interessante com o Maurício Barbieri. Foi eliminado pelo Grêmio na semifinal do Gauchão só nos pênaltis. E olha que ao longo do confronto contra o Grêmio, o Juventude foi até melhor. E eu torço pro Grêmio, então eu posso falar isso com propriedade. E só foi eliminado porque nos pênaltis os batedores foram muito mal, né? Bateram pênaltis de forma bizonha. Uma sorte do São Paulo é que o Juventude acabou de perder o Gabriel Tagliari, que é o grande nome desse time. Ele acabou de sair do Juventude pro Remo e na estreia dele como titular já fez 2 gols no Bahia, inclusive. Então tem que ver até que ponto o Juventude vai conseguir substituir ele. Trouxe o Allan Kardec, ex-Atlético Paranaense, e aí ver se ele vai conseguir render nesse time do Juventude, mas são características muito diferentes. O Tagliari era muito móvel, o Allan Kardec, ex-São Paulo, inclusive, pode ter lei do ex nesse confronto. É um cara fixo, um centroavantão mesmo, né? Então, nesse jogo de ida, eu acho que o Juventude vai sair fechadinho. Esse time do São Paulo, nesse início do Roger Machado, vem tendo dificuldades, enfrentando equipes fechadinhas. Contra a Chapecoense não teve, né? Que era um nível um pouquinho mais baixo de defesa em relação ao Atlético Mineiro e ao Palmeiras. Mas contra o Palmeiras foi um ataque contra a defesa, no sentido de o São Paulo tinha a bola, procurava espaços e não encontrava. O Palmeiras fechadinho conseguiu sair sem ser vazado. Jogo onde teve um chute a gol a partida inteira e o Palmeiras venceu, né? Enfim, vamos ver contra o Juventude. A tendência é de um jogo parecido nesse molde, onde o Juventude se defende o jogo inteiro e escapa em um ou outro contra-ataque. Esse deve ser o jogo de ida. E aí no jogo de volta, se o São Paulo vencer por no máximo um gol, tudo em aberto, porque o Juventude em casa, no Alfredo Jaconi, com o apoio da torcida, é sempre muito forte. Que nem eu falei, a perda do Tagliari é algo pesado para esse time do Juventude. Mas tem que ver que esses confrontos são daqui a um mês praticamente, né? Vai dar tempo, na minha visão, para o Allan Kardec pegar ritmo e se tornar um dos grandes nomes desse Juventude. Se nesse espaço-tempo o Allan Kardec conseguir desempenhar bem e virar o titular desse time, ele pode ser um dos grandes nomes desse confronto. E, que nem eu falei, pode ter essa lei do ex, ele que saiu do Atlético Paranaense e foi para esse time do Juventude. Enfim, o grande problema do Juventude é que agora precisa encontrar esse seu camisa 9. O Alisson Safira estava bem, né? Eu vi que ele não jogou na estreia contra o Avaí, onde o Juventude perdeu fora de casa. Tem que ver o que aconteceu, porque ele não jogou. Porque ele é bom jogador, ex-Cuiabá, inclusive. Enfim, no geral, acho que o Juventude tem total potencial de surpreender o São Paulo. E o Roger Machado, ex-Juventude, inclusive, eu acho que vai ter bastante dificuldade nesse confronto. Enfim, bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!